nós estamos recebendo com muita alegria dois ex-vereadores atuantes, amigos desta casa, e que marcaram as suas passagens pelo Legislativo bauruense e pelas atividades onde estiveram, como secretários municipais, como presidente de autarquia, de forma bastante atuante. E hoje nós os recebemos aqui, até porque queremos saber um pouco da vida de ambos, para saber como é que se encaminha daqui para frente diante de um pleito eleitoral e diante de uma nova empreitada política que ambos poderão ter pela frente. Temos o prazer de recepcionar o José Clemente Rezende, o Clemente, que esteve até alguns dias atrás no PCdoB. De repente, o Clemente caiu assim mais por meio e saiu da esquerda e foi... Clemente, prazer em tê-lo aqui, seja bem-vindo. Eu queria que você contasse para o telespectador como é que foi esta mudança de partido saindo do PCdoB, indo para o PTB, um partido que foi criado nas hostes trabalhistas do getulismo, que teve sequência aí pela Ivete Vargas e que em São Paulo há muito tempo é conduzida pela liderança do deputado estadual Campos Machado. Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo aos estúdios da TV Prevê. Eu que agradeço, Samuel, cumprimentar você, cumprimentar todos os nossos telespectadores que estão nos honrando aí com a sua assistência. Cumprimentar aqui o Batata, né, ex-vereador Batata, que tivemos trabalhos juntos na Câmara, e ressaltar, né, o Batata sempre foi um vereador de cumprir aquilo que era conversado. Em algumas situações você tem que conversar com os outros vereadores, em alguns debates, alguns projetos, e o Batata sempre foi leal naquilo que ele assumia, né? O Batata, o que ele assumia, ele ia até o fim, a palavra dada era a palavra dele até o final. Então a gente precisa ressaltar essa característica do Batata, a lealdade política do Batata. Eu me filiei ao PCdoB e depois, recentemente, nós fizemos uma alteração e eu fui para o PTB. Essa alteração, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos, às vezes, recuar 2 passos para poder avançar 1. Foi uma conversa que nós tivemos, eu, a Majô, que é presidente do PCdoB, e o Toninho Gimenez, presidente do PTB, que nós precisamos mudar o nosso rumo, o nosso caminho, a nossa estratégia. Precisávamos fazer essa alteração. A Majô, presidente do PCdoB, que é ex-vereadora também, num desprendimento assim fantástico, uma pessoa que é parceira realmente, entendeu a situação, concordou, ligou para a direção estadual do PCdoB e nós fizemos essa alteração. Eu acabei me filiando no PTB. Mas estamos juntos, né? O PTB continua junto com o PCdoB e mais o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional. Hoje são 3 partidos que já estão aí juntos, né, numa coligação, numa possível coligação para as eleições municipais deste ano. Bom, e o não menos atuante, o glorioso Batata, que depois de 55 mandatos, ele não tem idade, mas teve aí uma longa existência como vereador à Câmara de Bauru, sempre com uma atuação muito marcante, com posições muito definidas. E o Batata, eu até nem sabia, Batata, que você anunciou que deixaria o PT, mas eu não tinha certeza que isso teria acontecido. E você já filiou-se imediatamente a um outro partido. Como foi a sua saída? Você não esteve mais aqui e a chegada em um novo partido. Muito obrigado pela presença. Seja mais uma vez bem-vindo aos estúdios da TV Prevê. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço. Na verdade, realmente faz um longo tempo que eu não venho aos estúdios da TV Prevê. Quero agradecer inicialmente a você, a toda a equipe da TV Prevê, aos telespectadores que estão nos prestigiando nesse momento, e ao Clemente, que está aqui ao meu lado também na bancada, para que nós possamos discutir um pouco a questão política. Só relembrando, Clemente, aí para todos os telespectadores e você, Samuel, quando eu fui eleito o vereador mais votado da cidade no ano 2000, eu escolhi o Clemente para ser o secretário daquela sessão que presidiu a nomeação de todos os vereadores na Câmara naquele momento. O Clemente e a Majô. E eu fiz
só para as pessoas entenderem, o candidato mais votado na eleição preside a primeira sessão da Câmara, que elege, sim, aí, a partir daí o novo presidente. E escolhi o Clemente e a Major para serem secretários naquela sessão, que iniciou os trabalhos legislativos por conta da afinidade política que nós tínhamos, tanto em plenário quanto fora do plenário, na sociedade, com o Clemente e com a Major também, que foi uma grande vereadora. Nós tínhamos lutas em comum, né? Tanto no plenário quanto fora do plenário. Portanto, essa afinidade já vem de há longo tempo. A minha saída do PT, junto com um grupo de pessoas também, de filiados do PT, que naquele momento... O ano passado nós decidimos isso, de sair do PT, um grupo que hoje tem muitas pessoas ainda nos procurando para poder pedir para sair, para fazer a desfiliação. Nós saímos com um grupo mais ou menos de umas 170 pessoas. E desse grupo, eu fui para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, porque já havia, inclusive, uma conversa com o PSB. Parte desse grupo não se filiou a partido nenhum, está fora da vida partidária, e eu, juntamente com outro grupo, fomos para o PSB. Como você disse, eu fui 20 anos vereador pelo PT, fui o primeiro vereador eleito pelo PT na cidade de Bauru em 1992, e agora estou diante do PSB, e fui para o PSB justamente para não perder a linha ideológica, não perder o perfil, né, de trajetória política e de vida pessoal. O PSB se aproxima ideologicamente dentro daquilo que nós consideramos as bandeiras, né, sociais, dentro das lutas democráticas, enfim. Então o PSB não foge muito à linha programática que eu sempre defendi na minha vida política e na minha vida pessoal. Por isso ir para o PSB também. Eu mais um grupo de pessoas. Batata, o que é que você fez depois que largou a carreira política? Foi ser secretário municipal de esportes, voltou a ser vereador e depois ficou aí de um tempo na vida pública. Sim, eu apareci pouco nesses anos na vida pública, né, e eu me preservei um pouquinho, porque eu vinha de um desgaste muito grande, tanto como secretário de esportes, como vereador, desgaste no sentido de cansado, eu nunca tive férias, enfim, sempre embalei esses 20 anos, eu nunca tive um tempinho para me cuidar pessoalmente da minha vida particular, e também eu precisava um pouco desse descanso. Então, me resguardei um pouquinho, não me envolvi mais dentro da vida política da cidade, claro que nos bastidores, conversando com um com o outro, sim, mas não de forma direta. E trabalhei juntamente com um deputado na região, e este ano, particularmente, estamos nos dedicando exclusivamente à campanha, porque quero ser novamente candidato a vereador nessas eleições de 2016. Bom, e o Clemente vai dizer agora se ele, em função desta mudança de partido, desses acertos, dessas conversas, ele está disposto a encarar uma disputa, eventualmente oferecendo seu nome para a convenção partidária. Bom, hoje nós estamos lá dentro do PTB com indicação do presidente aqui da sigla, Toninho Gimenez, com indicação, né, com o aval do deputado estadual Campos Machado, que é a grande liderança do PTB a nível estadual. Nós estamos com o aval dele com uma pré-candidatura à prefeitura de Bauru. Então nós estamos caminhando nesse sentido. Estamos caminhando em ser o pré-candidato do PTB, estamos conversando, fazendo muitas conversas políticas para que a gente busque um projeto para a nossa cidade. O que nós queremos, na verdade, é um projeto para a nossa cidade e transformar a nossa cidade numa cidade melhor para todos. Tata, nós vamos agora, nós temos muitas perguntas já chegando por conta de vocês serem personalidades públicas aqui da cidade. A Cristina Ramos diz o seguinte: boa tarde, Samuel, um abraço ao ex-vereador Clemente e ao vereador Batata. Gostaria que o Batata se dissesse se é candidato a vereador. Ele disse que sim, e se é verdade que ele foi quem iniciou o projeto da pista de skate e que a ideia era ser construída em bairros carentes e não na Zona Sul, como foi feito. Respondendo a Cristina, só para reforçar, sou candidato então a vereador nessas eleições de 2016, agora para um novo partido que é o PSB, do vereador Paulo Eduardo, do Joaquim Mendonça e tantos outros militantes históricos que nós temos na vida política da cidade de Bauru. Nós iniciamos como secretário de esportes uma discussão sobre a pista de skate, porque havia uma carência dessa modalidade, da estruturação dessa modalidade na cidade de Bauru. Eu me lembro que nós nos reunimos várias vezes com vários skatistas, e quem teve, me lembro
precisamente, que eu conversei muito com o Tocha, que é um dos praticantes de skate na cidade, um dos mais antigos praticantes de skate na cidade, o Ivan Menezes, e foi justamente dessas conversas com os skatistas que surgiu o projeto da pista de skate propriamente dita, não é? E a partir do projeto confeccionado, eu me lembro que nós apresentamos esse projeto na Câmara, isso foi público, a Câmara tem a audiência desse projeto. Nós levamos a planta, inclusive, lá abrimos o papel na frente de todos os vereadores, eu como secretário de esportes, os skatistas todos presentes na Câmara Municipal de Bauru, abrimos o projeto e apresentamos isso para os vereadores. E foi, naquela oportunidade, a grande discussão era a questão financeira, né? Nós conseguimos captar do governo federal em torno de R$650 mil, que foi o que possibilitou, inclusive, a construção da pista de skate lá na Praça Silvestre Mantini, lá no alto da Rua Araújo Leite, próximo ali do aeroporto da cidade, do aeroclube da cidade. No entanto, o projeto maior nesse sentido era construir uma pista inicial com mais estrutura, porque essa pista realmente tem uma boa estrutura, essa que foi feita agora, mas a grande questão era construir pistas também com um pouco menor de estrutura nas periferias da cidade. Esse era o grande projeto, que nós pudéssemos levar para o Jaraguá, pudéssemos levar lá para o Gás e para o Redentor, pequenas pistas dentro dos espaços públicos, porque nós temos praticantes de skate na cidade como um todo. E muitas vezes a dificuldade do menino de periferia se deslocar lá para a Praça Silvestre Mantini para praticar o skate. Então a ideia era justamente formatar pequenas pistas nos bairros, na periferia, para que esses meninos da periferia não precisassem se deslocar até os altos da Rua Araújo Leite. Mas, infelizmente, ainda nos bairros não conseguimos levar essas pistas. O Pedro Valentim faz a seguinte colocação: a juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública, e o Clemente vai responder. Elaine Cristina Esturino recebeu Lione, recebeu a ação civil do Ministério Público por causa da planilha dos gastos decorrentes de serviços prestados da Lacom. No entanto, num pedido de investigação do mesmo assunto na Câmara Municipal, a maioria dos vereadores rejeitaram tomar alguma providência. Pergunto: por que esta atual Câmara está investigando tão pouco, diferente da época em que vocês atuavam? Olha, Pedro, satisfação, né? Você é o grande participante aqui do Enfoque Regional, participa muito aqui das entrevistas da TV Prevê. Então, muito obrigado aí pela sua pergunta. É difícil você fazer uma resposta, né? Fazer uma avaliação de uma Câmara Municipal onde você não está lá dentro trabalhando, verificando. Eu acredito que agora, com o recebimento da denúncia pela juíza estadual, isso vai ser analisado. O que nós precisamos ter é muita cautela. Não é porque se recebeu uma ação que essa ação vai ser julgada procedente. Ela pode ser julgada improcedente, pode ser apresentadas provas no decorrer do processo, levando a uma imprecedência da ação. Então nós precisamos ter muita cautela nessas situações. E não dá para fazer uma avaliação da Câmara, porque nós não tivemos, eu principalmente, não tive acesso ao processo dentro da Câmara, não acompanhei, não tenho conhecimento, não sei o que foi apresentado, o que foi o relatório que foi apresentado pelos vereadores, então não posso fazer avaliação da Câmara nesse momento, né, nem dos vereadores que participaram da comissão apresentando o relatório. Mas eu insisto, a gente precisa ter muita cautela com determinados assuntos. Precisa-se chegar ao final do processo lá no judiciário para se ter uma real noção do que realmente aconteceu. A Isabela Lima, estudante de jornalismo, ela pergunta ao Batata: vejo que você começa uma nova vida pessoal e partidária. O que o eleitor pode esperar? Já falou que vai ser candidato a vereador, mas tem aí a resposta para ela, o Batata. E eu aproveito e engato com a seguinte pergunta: como é que você viu a saída agora, anteriormente, do Roque e do Sandro Bussola, do PT, que agora passa a ficar sem representatividade no Legislativo bauruense? Bem, Samuel, respondendo a Isabela, aliás, aproveito aqui a oportunidade da tela da TV Prevê para mandar um grande abraço a toda a equipe do jornal Zona Leste News, que é justamente um jornal lá da região do Meridota, que retrata toda aquela realidade, não só do Meridota, mas de toda aquela região. Então, um grande abraço aí a todos do jornal Zona Leste News. Para as pessoas entenderem, né, e a Isabela pergunta um pouco da questão da vida pessoal, todos sabem, aqueles que ainda não sabem poderão saber agora por conta
retransmissão da TV Prevê, que eu estou separado da Estela Almagro, que é a vice-prefeita da cidade. Nós nos separamos já há algum tempo, né, e as pessoas ainda não, algumas pessoas me perguntam na rua, não se deram conta ainda de que eu me separei da Estela já há algum tempo. Eu me separei da Estela e saí do PT. Né, enfim, então uma nova vida, uma nova trajetória política. E fiz isso decorrente de muitos fatores. A questão pessoal aqui não cabe, mas a questão política eu vejo com tristeza, porque dos dois vereadores que eram do PT, no caso o Roque e o Sandro, e também acabaram se desfiliando, cada um foi para uma agremiação partidária diferente. No entanto, eu vejo que isso faz com que o PT na cidade de Bauru, ele venha, do ponto de vista institucional do Legislativo, é evidente que ele tinha 2 cadeiras, ele perdeu essas 2 cadeiras no Legislativo, ele acaba se enfraquecendo politicamente do ponto de vista do Legislativo. Não é? Essa é a realidade, essa é a leitura que eu faço hoje. Eu não sei quais serão as pretensões desses 2 vereadores hoje em outras agremiações partidárias, mas que há justamente um enfraquecimento da legenda dentro da Câmara Municipal, isso é inegável. O Clemente, nós temos aqui o José Leme colocando para você. Toda a cidade de Bauru está percebendo que o prefeito Rodrigo Agostinho já abandonou Bauru. Infelizmente está indo mal na sua atual administração. Falta água, buracos em toda a cidade, além de mato alto. Na minha opinião, vai ser difícil o prefeito eleger o seu candidato do PMDB para prefeito. Agora, mais uma denúncia do promotor sobre o caso Lacombe, que pode dar cassação. E ele quer saber o que você acha de todo este imbróglio e deste caso. E dessa situação do prefeito. Bem, José Leme, eu entendo, a cidade passa por algumas dificuldades. Eu não posso dizer que o prefeito Rodrigo abandonou a cidade, mas é claro para todas as pessoas que aqui vivem na cidade de Bauru, mesmo aqueles que nos visitam, é claro uma certa dificuldade que a cidade está passando. Com os buracos que você comentou, com a falta de água que as pessoas têm passado pela nossa cidade. Então, é claro, existe aí uma grande dificuldade. Com relação ao processo, né, eu já tive a oportunidade de comentar aqui na resposta anterior. Né? Nós vamos tomar muito cuidado, ter cautela. No Brasil, embora a nossa Constituição ela assegure a ampla defesa, né, a pessoa tem que ter o contraditório, tem que ter oportunidade de apresentar as provas, infelizmente, se aparece uma ação, a pessoa já é condenada, já é feito um pré-julgamento, mesmo antes dela se defender. Então, muita cautela nesse momento, né? E agora nós precisamos buscar, lógico, e é nisso que nós estamos trabalhando. O nosso projeto, né, o projeto do PTB, do PCdoB, do PEN e com outras pessoas que nós estamos buscando conversar, é nesse sentido. Apresentar um projeto para a nossa cidade que realmente venha a resolver. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa muito difícil, mas nós precisamos ter foco nisso, ter vontade política e buscar as opções, as alternativas para poder resolver os problemas da nossa cidade, que são muitos. Ô Samuel, eu posso ainda entrar, meter a colher nesse ângulo, Clemente, aí, na resposta da pergunta do Leme, que é realmente uma pergunta interessante ao que o Leme faz. A democracia brasileira, que é uma democracia inicial, ou seja, nós saímos da ditadura militar faz pouco tempo, estamos começando ainda a aprofundar o processo democrático, mas nós já tivemos algumas preocupações. Por exemplo, o processo de reeleição mostrou-se que não surte frutos. A reeleição no Brasil não deu resultado positivo. Portanto, eu acho que aí os deputados, eu concordo com os deputados com o que eles fizeram, a figura da reeleição ela foi extinta. Hoje, a partir das próximas eleições, a partir de 2018, notadamente dizendo, o majoritário, no caso o prefeito, o governador e o presidente da República, terão um mandato de 5 anos e só. Não poderão mais ser candidatos. O Senado ratificar essa aprovação da Câmara, hein? Mas vai ratificar porque é um pedido social e foi feito num grande acordo de líderes. Então a tendência é que isso seja aprovado, porque a figura da reeleição mostrou-se que não tem resultado, não dá resultado positivo, tá certo? Então nós vemos muitas pessoas que vão bem, muitos mandatários que vão bem num primeiro mandato e no segundo mandato já não conseguem repetir a mesma performance. Então eu concordo nesse momento que a figura da reeleição tem que ser extinta. Eu acho absolutamente necessário. O Rafael Santana ele diz: boa tarde, Samuel, um abraço aos amigos Batata e Clemente.
Batata, se não me engano, uma lei Febraban sobre a longa espera dos clientes em fila nos bancos e que cessa a aposentadoria a políticos, parece que você teve participação e é de sua autoria. E o que aconteceu que você até teria corrido risco de vida nesta época? O Rafael faz uma pergunta, são dois momentos distintos, né? Eu, quando entrei na Câmara Municipal em 92, a primeira vez, fui eleito em 92, assumi dia 1º de janeiro de 93, o meu primeiro projeto apresentado na Câmara Municipal foi acabar com a aposentadoria de prefeitos e vereadores, que existia aqui em Bauru. O prefeito e vereador podia aposentar-se com 2 mandatos, ou seja, 8 anos, através de uma lei estadual. Apresentei o projeto na Câmara Municipal de Bauru, o então presidente na época era Walter Costa, esse projeto não caminhou, não tramitava. Depois de 2 anos, nós fizemos uma grande campanha na cidade de Bauru, e os mais antigos talvez se lembram, nós coletamos assinaturas no calçadão da Batista, pedindo o fim da aposentadoria de prefeitos e vereadores. Ingressamos com uma ação civil pública na Vara da Fazenda Pública em São Paulo, através de Hoje, que é o Hoje, depois prestou concurso, era advogado na época, e do meu de Oliveira, que hoje é procurador do município, o Idomeu, como advogado meu, fomos até São Paulo, entramos com uma ação na Vara da Fazenda Pública de São Paulo e saiu uma sentença, Samuel e Clemente, que valeu para o Estado de São Paulo todo. Portanto, prefeitos e vereadores, a partir da sentença judicial, perderam o direito de aposentar-se com 2 mandatos. E aí passou-se a vigorar a lei do INSS. Todo mundo se aposenta com tempo de serviço, com tempo de contribuição, idade, enfim, como qualquer trabalhador normal, né? E aí o Rafael pergunta que se eu sofri ameaças. Naquele momento sofri muitas ameaças, até perseguição por conta daqueles que não queriam que isso acabasse, né? Mas foi uma grande vitória, acho que acabou a aposentadoria no estado de São Paulo inteiro, não foi só em Bauru, acabou no estado de São Paulo inteirinho. Por falar em feitos, além desses feitos, seu Clemente também tem um feito importante para Bauru, que é aquela ação popular, negócio do pagamento da dívida federalizada. A renegociação, né? Da negociação. Mas antes eu tenho uma primeira pergunta. Só para falar ainda, só para responder o Rafael, que ele falou da lei das filas dos bancos, que hoje está em vigor. Hoje o cliente que vai na agência bancária, ele não pode deixar de ser atendido no prazo de 15 minutos em dias normais. Hoje está aplicada em quase todos os municípios do estado de São Paulo. Todos os municípios do estado de São Paulo. Nós começamos com essa lei aqui em Bauru. Apresentei na Câmara, essa Câmara aprovou essa lei. No entanto, a Febraban entrou com uma ação judicial logo no início da aplicação da lei. Então, nós ficamos disputando juridicamente com a Febraban durante quase 10 anos. Porque a Febraban perdeu no judiciário aqui em Bauru, perdeu no estado de São Paulo e recorreu para Brasília. Perdeu em Brasília. Hoje é lei em tudo quanto é cidade. Mas essa lei, eu fico muito agradecido. Quando eu entro numa agência bancária, vejo uma placa lá dizendo, eu só acho que o gerente devia pôr meu nome lá, autor da lei, né? Batata. Mas enfim, tem a lei lá pregada na parede dizendo a pessoa só pode ficar na fila por 15 minutos em dias normais e 30 minutos em dia de pagamento, enfim. Então essa lei, eu me orgulho muito de ser o autor dessa lei. Depois você fala da dívida federalizada, rapidinho, Clemente, mas o Luiz Carlos da Bela Vista, ele diz, a última vez que o senhor esteve nesse programa, o senhor disse ao Samuel que foi o melhor presidente do DAI de Bauru. E ele disse que continua com a mesma opinião. E parabéns pela troca de partido que o senhor fez. Eu agradeço, né? Agradeço aí a manifestação, né? Mas é uma questão, aquilo que comentei, às vezes você precisa analisar algumas situações, entender o que está acontecendo, às vezes retroceder 2 passos para poder avançar um. Agradecer o elogio pela questão da presidência do DAI, mas eu sempre tive, em todos os lugares por onde eu passei, eu procurei me dedicar realmente àquilo que eu estava fazendo no momento. E foi assim, eu recebi o convite para ser presidente do DAI pelo prefeito Tugangerami na época, e me dediquei. Eu chegava no DAI às 7 horas, às vezes até antes das 7 horas da manhã, dependendo do que iria acontecer, e se precisasse à noite também, onde que acontecesse, eu estava ali junto com os colaboradores do DAI, junto com os funcionários do DAI, que tem um corpo fantástico. Muitas coisas que nós conseguimos, muitas conquistas que nós conseguimos do DAI, nós devemos ao corpo de funcionários do DAI, que muitas coisas nós fizemos com mão de obra própria e pela força de vontade, pelo conhecimento, pela experiência dos funcionários do DAI. Com relação à dívida federalizada, pelo meu posicionamento na Câmara, que é quando eu utilizava a tribuna, 2 advogados se aproximaram de mim, foi o Robson Fialho e o Tadeu Saravalli.
E o Robson Fialho me apresentou o que estava acontecendo com a questão da dívida federalizada. Um advogado, um excelente advogado, conhecedor do assunto, me apresentou todo o processo, e aí eu encampei também junto com eles, comecei a solicitar as informações que nós precisávamos junto à prefeitura. O Robson e o Tadeu planilharam essa questão da dívida federalizada e nós entramos juntamente, em conjunto, na questão da ação popular, que resultou no depósito, foi depositado em juízo pelo Banco JP Morgan, né? Foi depositado em juízo na época, se não me engano, 20 milhões, 18, 20 milhões, que o Banco JP Morgan depositou em juízo. E que esse dinheiro, né, esse depósito, uma hora vai retornar uma parte para o município e a outra parte para a União. Isso está ainda lá no Tribunal Regional Federal para ser decidido, mas tem-se essa garantia lá do depósito em juízo do JP Morgan. O JP Morgan já até quis liberar esse depósito para encerrar a ação, mas aí tem algumas questões burocráticas da União, dos advogados da Advocacia Geral da União, tem alguns trâmites burocráticos que ainda não conseguiu se resolver essa situação. E o Reginaldo Ouro Verde, ele diz, Clemente, se o senhor for eleito prefeito, como será a administração do DAI? Quem será o seu presidente lá? Olha, quando nós fazemos um projeto, né, para a cidade, quando nós entramos numa campanha, nós precisamos primeiro ser eleitos para depois nós definirmos, estudarmos, analisarmos os nomes, né, existentes dentro da cidade, dentro da equipe política, mas também nomes dentro da cidade que tenham experiência, que tenham capacidade e competência para gerir uma autarquia como o DAI. O DAI é uma autarquia, né, de fundamental importância para a cidade de Bauru. Aí nós precisamos analisar muito para não cometer erros, né? O DAI é uma autarquia fantástica, né? É fundamental, é a questão da água, é a questão do tratamento do esgoto, da coleta e tratamento do esgoto da nossa cidade. Então nós precisamos analisar muito bem essa questão. Outro, Clemente, só ainda reforçando essa sua resposta, que é muito coerente, eu acho que você como candidato a prefeito, e você que já foi presidente do DAI, nós tínhamos que fazer um grande movimento na cidade e nessas eleições propriamente dita contra a privatização do DAI. Nós temos que dizer claramente que nós não queremos a Sabesp na cidade de Bauru. E aí tem que ter um movimento político para fazer isso, porque do jeito que a coisa está indo, eu acho que eles vão passar para a Sabesp para o DAI. Com quem vai o PSB nessa eleição? Então, Samuel, o PSB ainda está discutindo com as pessoas, ainda está discutindo com a executiva. Há uma conversa bem adiantada, segundo o Paulo Eduardo, que é o nosso presidente e vereador, nos relata de que é uma conversa bastante adiantada com o Clodoaldo Gazeta. E essas conversas, inclusive, estão bastante amadurecidas ao ponto de o Gazeta ter ido para São Paulo, inclusive com o Paulo Eduardo, para conversar com a direção estadual do PSB. Mas ainda não há nada definido. Eu digo sempre que essas eleições elas estão muito indefinidas e nós vamos ter uma definição mais clara a partir do momento que cessar a janela de transferência agora partidária, que é em abril. Então, a partir de abril, nós teremos todos os candidatos já estabelecidos e aí sim nós vamos dizer, o quadro é esse, podemos caminhar com a eleição. O PSB em São Paulo é dirigido pelo Márcio França, que não sei se ele chega a ser presidente nacional do partido, é o ex-prefeito de São Vicente, aliás, o melhor prefeito daquela cidade, e eu tenho um imóvel naquela cidade, eu posso dizer isso, porque vou sempre lá. E também, hoje ele é o vice-governador de São Paulo, é isso? É o vice-governador de São Paulo. O Ticão, presidente da Associação dos Moradores do Parque Viaduto e Região, eles querem saber do Clemente, do Batata, se os partidos estão comprometidos com o governo municipal, porque estão em secretarias ou diretorias. O partido de vocês, PTB e PSB, estão no governo ou pretendem fazer uma limpa e passar a valorizar mais o servidor público? Bom, é claro, Ticão, que nós precisamos valorizar e muito o servidor público municipal. Precisamos dar toda a condição para ele, condição de trabalho, condições de qualidade de vida. Precisamos, enfim, valorizar bastante o servidor municipal para que ele preste um bom serviço para a cidade, preste um bom serviço para a comunidade. O PTB não tem, né, nenhum cargo no governo municipal.
Então, portanto, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, mas ratificando e ressaltando, nós precisamos valorizar o nosso servidor público municipal para que ele possa prestar um serviço de excelência, de qualidade para a nossa população. Batata. Eu também vou na linha do Clemente, até porque já fiz isso várias vezes. Como vereador, sempre fui um defensor dos servidores públicos. O servidor público é aquele agente que está direto com a população, em contato com a população. Ele precisa ser bem tratado, bem remunerado para poder fazer um serviço de qualidade junto à nossa população. Portanto, e eu como secretário de esportes que fui, quando estive à frente da Secretaria de Esportes, a minha maior preocupação era justamente isso, valorizar o servidor de carreira que lá existia na Secretaria, e acredito que nesse intento eu consegui ter um bom resultado. Hoje eu tenho muitos amigos que continuam na Secretaria de Esportes, amigos pessoais inclusive, por conta justamente desse convívio. Em outras secretarias, lá no DAO, na própria Prefeitura, eu tenho grandes amigos e grandes pessoas que sempre me defendem no sentido de que eu fui sempre um defensor do servidor público. Eu me lembro, só para retratar, como vereador que fui, eu fiz um projeto, na época o servidor público era transportado em caminhão de carroceria aberta, aqueles basculantes, o servidor subia naquilo e aquilo era o transporte do servidor. Não é? Eu obriguei a Prefeitura, através de um projeto de lei, era o governo Iso Filho ainda, eu obriguei a Prefeitura a transportar o servidor de ônibus, porque era desumano transportar o servidor da forma como era, em carroceria de caminhão aberto, correndo todo o risco, tomando chuva, tomando sol. Então a Prefeitura passou a transportar o servidor com ônibus a partir da minha lei que obrigou. E depois, consequentemente, o vale transporte para o servidor público. Eu quero fazer um ping-pong rapidinho com vocês para saber a opinião, mas bem rápido, por favor, de cada um de vocês. Nós estamos numa turbulência política e econômica, numa crise sem precedentes na história desse país. Tem prazo para acabar essa crise, ô Clemente? Olha, pelo quadro que se apresenta aí, não se tem, assim, uma previsão de quando que isso pode acabar, né? Nós torcemos, né, eu conversava com o Batata aqui antes de nós iniciarmos a entrevista, nós torcemos para que haja um bom senso, para que haja discernimento, para que haja diálogo, para que haja paciência entre os que estão comandando o nosso país, né? Quer seja presidentes, quer seja deputados, senadores, governadores, precisa ter bom senso, discernimento, muito diálogo e muita paciência. Não podemos entrar em confronto aí, como se existe em outros países, a questão de uma guerra civil, o conflito entre determinados segmentos. Não podemos entrar nessa. Nós precisamos resolver o problema do Brasil. O Brasil precisa caminhar, não pode ficar parado e travado como está. Batata, rapidinho. O grande problema, justamente, é os deputados não votarem nada no Congresso. Isso está dividindo o país está parado. Nós temos que ter uma resolução o mais rápido possível para que o país volte a crescer, volte a produzir, porque sem essa produção nós não vamos gerar emprego, não vamos gerar renda, enfim, o caos social vai se aprofundar ainda mais. Agora, eu acho que eu sou contra o pedido de impeachment da Dilma. Sou francamente contra. Eu acho que a Dilma foi eleita dentro de um contexto democrático e tem que ser preservado esse contexto democrático, porque a gente não se tem uma ruptura lá para frente. Clemente, esse assunto? Então, é o que eu disse, precisa-se de muita cautela e muita paciência para se analisar a situação. Por que o impeachment? O impeachment tá baseado no quê? Qual que é o fundamento? O fundamento é uma crise econômica, é uma má administração. No que está baseado esse impeachment? É isso que nós precisamos analisar. Eu também vou na linha do Batata, que nós temos uma Constituição, nós temos uma democracia e nós precisamos seguir isso, né? Não podemos, o impeachment precisa ter base fundamental, não pode ser uma questão, impeachment não pode ser uma questão política, uma questão de divergência política. E o presidente da Câmara vai ser cassado ou não? Olha, eu acredito que tudo caminha nesse sentido, né? Eu acho muito difícil, né, o Eduardo Cunha se salvar dessa. Eu acredito que está caminhando nesse sentido. Eu acredito que ele será cassado. O Eduardo Cunha será cassado. A justiça alcança o Lula ou não? O Lula vai agradecer a ação da Polícia Federal no futuro. Clemente, alcança o Lula a justiça ou não? Pelo que tem se apresentado, eu acredito que ele não será envolvido. Não será envolvido? Eu acredito que não. Pelo processo... pelo processo que está sendo encaminhado, pelos relatórios dos processos, das ações, até agora não se apresentou nada de concreto, nada de real que possa envolvê-lo, pelo menos até o presente momento, a não ser que surja algum fato novo, algum fato real, algum fato concreto. Só para reforçar, para não gerar mal entendimento, eu disse que o Lula vai agradecer a ação da Polícia Federal, porque a ação da Polícia Federal foi um desastre.
não devia ter feito da forma como fez. Eu acho que não se respeitou necessariamente o princípio do contraditório e, mais do que isso, ele, Lula, não estava em nenhum momento se negando a prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Então, a ação para criar um foco de mídia nesse momento vai fazer com que a população fique ao lado do Lula futuramente. Opinião dele. Batata, se você fosse hoje o prefeito, você assinaria a autorização para o PAC Asfalto? Não assinaria. No processo de endividamento que o município está hoje, vai gerar, como nós estamos dizendo, o Brasil herdou uma bomba de efeito retardado, por isso que está nessa crise que está. A Prefeitura de Bauru está no mesmo caminho. Ao fazer isso, vai gerar uma bomba de efeito retardado e os próximos prefeitos responderão por essa ação de hoje. Clemente. Eu entendo assim, uma que o próprio governo federal talvez não tenha nem recursos para os próximos PACs. E também a prefeitura não pode ficar assumindo dívidas porque já tem um endividamento muito forte na cidade. A população precisa do asfalto? Precisa. Tem muita gente aí que não consegue entrar na sua casa pelos buracos que tem, pelas ruas esburacadas, pelas ruas de terras, à frente da sua casa. Então ela precisa do asfalto. Agora, o administrador público, o gestor público, ele precisa buscar opções, alternativas, ser criativo nos momentos de dificuldades para resolver os problemas da população. É por isso que ele foi eleito ou é eleito justamente para isso, para resolver os problemas da cidade. Então tem que buscar opções alternativas. As oportunidades estão aí, precisa-se de atitude. Batata, obrigado pela sua participação. Samuel, eu que agradeço, mais uma vez obrigado ao Duda, à TV Prevê como um todo, ao Clemente, que aqui está na bancada mais uma vez comigo, e a todos os nossos telespectadores. Boa tarde, muito obrigado. Clemente, obrigado pela sua vinda aos estúdios mais uma vez. Eu que agradeço, Samuel, muito obrigado a você, a TV Prevê, ao Duda, ao Batata, né, grande companheiro, parceiro leal, né, de todas as horas que nós tivemos dentro da Câmara Municipal. Passamos momentos difíceis dentro da Câmara Municipal, em determinados processos, mas parceiro leal. E agradecer a você que nos honra aí com a sua assistência no horário de almoço. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Só que não é só no horário de almoço, não. O Telejornal hoje ganhou a 4ª edição. Nós temos a edição, esse jornal é feito em 3 edições, só que a entrevista vai em todas. E agora temos mais a 4ª. Que beleza. Ou seja, verdade. Meio-dia, às 7 da noite, agora às 9 da noite e às 11 da noite. Que legal. Porque eu costumo ver às 11 horas da noite, né? A Tininha está aqui, Agora grande participante aí, presente aqui, também, né? Viu? A Tininha aqui acompanhando. Então tem as 9, mas o horário das 11 horas, Você das tá 23 horas, eu estou mais livre e é o horário que eu assisto o Jornal da TV Prevê. E nós, ao reproduzir às 9 horas da noite, a TV Prevê, parabéns, nós vamos exatamente bater a novela das 9 agora, aqui, com certeza. Ao telespectador, muito obrigado aos nossos convidados, ao telespectador que nos acompanhou, deixamos o convite para que esteja conosco nos horários alternativos do nosso telejornal. Meio-dia, 7 da noite, 9 da noite e 11 da noite. Um abraço a todos e até amanhã.